O Campeonato Nacional de Mini Velocidade aproxima-se do fim, mais uma jornada no Cartódromo Internacional de Palmela, uma jornada que foi dupla e de fecho para o Mini GP World Series Portugal, uma organização da Federação de Motociclismo de Portugal e da Oval Portugal. Apuraram-se os três pilotos que vão representar Portugal na final que vai acontecer em Valência, com os mais jovens e melhores pilotos dos quatro cantos do globo, e assim poderão dar os primeiros passos nos trilhos do MotoGP. Emoção até ao fim, corridas muito disputadas, houve espetáculo no Cartódromo de Palmela em 2 dias de competição. No primeiro dia, no sábado, apenas o Mini GP World Series Portugal, 2 corridas emocionantes no dia de sábado. Já sabia que Martim Marques e Pedro Matos estariam apurados, mas quem os acompanharia? Qual seria o terceiro piloto? Martim Jesus, Carlota Carochinho e Lourenço Vicente tinham uma palavra a dizer. No primeiro dia ganhou Martim Marques, lá à frente de Pedro Matos, mas os três que referimos acabaram com meio segundo de diferença aproximadamente entre eles. O terceiro lugar foi para Martim Jesus, Carlota Carochinho ficou na quarta posição, Lourenço Vicente na quinta. Só que na segunda corrida, Lourenço Vicente teve uma prestação incrível, foi ele o terceiro classificado. Lá na frente, apenas 2 décimas de segundo separaram Martim Marques de Pedro Matos, primeiro e segundo classificados. Lourenço Vicente tirou partido desta segunda corrida, lá atrás ficou Frederico Guimarães. E com estas prestações do Mini GP no sábado, deixava tudo em aberto para o dia de domingo. Um dia que começou em termos de competição no Campeonato Nacional com o Mini GP 110, em conjunto os 4 tempos manuais e automáticas. Na primeira corrida, o quinto posto foi para Tomás Santos. À geral, Shen Gonsun ficou à frente na quarta posição, mas houve aqui à geral uma luta muito intensa pelo terceiro lugar, já que Tomás Santos ficou a 6 décimas de segundo do quarto, Shen Gonsun, que ficou a 84 milésimas de distância da terceira posição à geral, assumida por Tiago Tomé. Foi ele o terceiro, Carlota Carochinho segunda, o primeiro foi Gonçalo Santos, ele saiu vencedor, foi então o vencedor das manuais. E neste capítulo das manuais, o segundo posto foi para Carlota Carochinho, terceiro para Shen Gonsun. Nas automáticas, Tiago Tomé venceu, à frente de Tomás Santos e Henrique Vicente. Aceleraram os pilotos na segunda corrida de domingo em 110 4 tempos. À geral, ganhou Gonçalo Santos, de resto, os 3 primeiros lugares pertenceram às manuais. Gonçalo Santos primeiro, Shen Gonsun, que tinha sido quarto, fez segundo lugar à geral. A Carlota Carochinho, que tinha sido segunda classificada, veio para o terceiro posto. E depois vieram então as automáticas. Tiago Tomé, Tomás Santos, Henrique Vicente e Maria Gouveia fizeram assim os outros lugares, quarto até ao sétimo. As automáticas ficaram na segunda metade deste pelotão de Mini GP 110. 13 pilotos em pista para a competição IMR 90 e Malcor 90. Na quinta posição, na primeira corrida, ficou Gabriel Romeiro. À frente dele, João Freire, na quarta posição. Apenas 3 décimas de segundo separaram estes 2 pilotos. Henrique Luís, na terceira posição, o último lugar de pódio. E Carlos Hermosa, que até foi o piloto com o melhor tempo de volta, rodou abaixo do minuto 10, mas ainda assim não conseguiu superar Martim Garcia, que viria a vencer esta primeira corrida. Na segunda, nada ficou igual, a começar logo por Henrique Luís, que tinha sido o terceiro classificado, cortou a meta na 12ª posição na segunda corrida. O quinto posto foi para Dinis Carvalho, que tinha sido 6º classificado. João Freire ficou a 6 décimas de segundo de Gabriel Romeiro, que conseguiu o último lugar do pódio. E o vencedor da primeira corrida não conseguiu repetir o feito na segunda ronda, já que Martim Garcia foi segundo classificado, por menos de 1 segundo de diferença em relação ao piloto Carlos Hermosa, que tinha sido o segundo. No cômputo das 2 mangas, aqui em Palmela, Carlos Hermosa saiu vencedor, agora é líder do campeonato com 75 pontos. Atrás dele, João Freire com 49 e Gabriel Romeiro com 45. E depois das 2 corridas de sábado, voltavam à pista os mini-pilotos do Mini GP World Series, de olhos postos no MotoGP e num futuro promissor. Os 3 primeiros deste campeonato, organizado pela Federação de Motociclismo de Portugal e pela Oval Portugal, irão então disputar a final em Valência, na semana que marca o encerramento do MotoGP. Martim Marques e Pedro Matos já tinham lugares assegurados. Quem seria o terceiro piloto? Palavra a dizer para Martim Jesus, para Lourenço Vicente e para Carlota Carochinho. E na primeira corrida de domingo, Frederico Guimarães ficou lá atrás. Martim Jesus fez 5º lugar. E Lourenço Vicente e Carlota Carochinho deram espetáculo nesta primeira corrida. Pouco mais de 3 décimas de segundo separaram os 2 pilotos, sendo que a vitória sobrou ao piloto Carlota Carochinho, fez 3º lugar na primeira corrida de domingo.
E também lá na frente o espetáculo entre Pedro Matos e Martim Marco. Emoção até ao fim, nem 2/10 de segundo separaram os dois pilotos. Ficou na segunda posição Pedro Matos, venceu Martim Marco. Mas na segunda manga de domingo não se repetiram os lugares, à exceção dos dois últimos, Frederico Guimarães e Martim Jesus, sexto e quinto classificados, respectivamente. Desta vez, Carlota Carochinho foi superada por Lourenço Vicente e por maior margem. Aqui vemos os pilotos, quarto lugar para Carlota Carochinho, ela que tinha sido terceira, o último lugar de pódio nesta segunda manga para Lourenço Vicente, e depois voltou a haver disputa e espetáculo entre Martim Marco e Pedro Matos. Aqui vemos bem próximos os pilotos. Desta vez a vitória a sorrir a Pedro Matos. Martim Marco tinha vencido na primeira manga, agora foi segundo classificado, mas entre eles também 2/10 de segundo de diferença. São dois pilotos acima da média e mostraram isso aqui no MiniGP World Series Portugal. E pronto, com estes resultados aqui em Palmela, Lourenço Vicente foi o piloto que se juntou a Pedro Matos e a Martim Marco. São estes os três pilotos que vão representar Portugal na final mundial do MiniGP World Series. E se a vida lhes correr bem na final, poderão pensar num futuro promissor em termos de MotoGP. Martim Marco e Pedro Matos, aqui vemos os pilotos, terminaram este mini-campeonato com 90 pontos ambos. No entanto, o primeiro lugar atribuído a Martim Marco, já que o desempate tem a ver com o maior número de vitórias, e assim Martim Marco, com 5 vitórias, superou Pedro Matos, com apenas 3. E as emoções não pararam durante todo o dia de competição aqui no Cartódromo Internacional de Palmela, na penúltima jornada do campeonato de mini velocidade. Aqui em todas as classes houve de facto competição do princípio ao fim. Estamos a ver os pilotos de Mini Motos 4.2, 4 em prova. João Cancelinha ficou na quarta posição na primeira manga. À frente dele, Carlos Almeida conseguiu o último lugar de pódio. E depois, uma disputa muito intensa entre Henrique Luiz e Lucas Gaspar. Pouco mais de meio segundo de diferença entre os dois pilotos. Ao cortarem a meta, levou a melhor Lucas Gaspar. Ficou atrás dele Henrique Luiz. E na segunda manga não houve alterações no que toca aos lugares obtidos pelos pilotos. João Cancelinha voltou a ser quarto. Carlos Almeida voltou a garantir o último lugar de pódio. E também voltou a haver competição entre Lucas Gaspar e Henrique Luiz. Foi assim na primeira manga, com pouco mais de meio segundo a separar os pilotos. Na segunda manga, ainda menos tempo de diferença, pouco mais de 2/10. Separaram Henrique Luiz de Lucas Gaspar. Aqui vemos os pilotos, bem próximos um do outro. Voltou a levar a melhor Lucas Gaspar. No fecho da jornada aqui em Palmela, os pilotos de Mir Moto 5, para 2 mangas, como habitualmente. 4 pilotos em pista. Martim Garcia, Gonçalo Capote e Pedro Matos. E Pedro Matos voltou a mostrar que, de facto, nesta categoria é um piloto acima da média, soma por vitórias as provas já realizadas. O último lugar foi de Martim Garcia, uma grande distância do primeiro. Gonçalo Capote foi segundo, a pouco mais de 9 segundos de diferença. E Pedro Matos, folgadamente, aqui o vemos, venceu esta primeira manga em Mir Moto 5. Foi o único piloto a rodar abaixo de 1 minuto. Na segunda manga juntou-se mais um piloto à prova, João Freire, que ficou na quinta posição. O quarto posto foi para Martim Garcia, que tinha sido terceiro. O último lugar de pódio para Vasco Camoesas, ele que não classificou na primeira manga e que travou aqui uma intensa disputa com Gonçalo Capote para a obtenção do melhor lugar de pódio. Vasco Camoesas ficou a menos de 2/10 de segundo de Gonçalo Capote, o piloto que repetiu o segundo lugar a mais de 4 segundos de distância de Pedro Matos, que desta vez não conseguiu baixar de 1 minuto. Melhor tempo de volta para o piloto, que assume destacadamente o primeiro lugar em termos de campeonato. Parte para a última jornada folgado com 75 pontos contra os 52 de Gonçalo Capote. E aqui vemos o piloto Pedro Matos na fase final desta segunda manga de competição. Uma segunda manga que nem chegou ao fim devido à chuva que se fez sentir. Foi a penúltima jornada do Campeonato Nacional de Mini Velocidade no Cartódromo Internacional de Palmela, com tudo em aberto nas diferentes categorias para a ronda final, que vai acontecer em nova visita ao Cartódromo de Santo André. Uma jornada que fica também marcada pelo final do MiniGP World Series Portugal. Lourenço Vicente, Pedro Matos e Martim Marco são os pilotos nacionais que vão representar o país na final mundial em Valência.